Bom dia, quem já está aqui na sala, a gente começa em alguns minutinhos a transmissão. Olá, bom dia. Vamos iniciar agora a nossa transmissão ao vivo. Obrigada a todos pela participação neste webinar. A gente vai apresentar os resultados de 2019 do Plano de Previdência BD Eletrosul. Teremos hoje a participação dos diretores da Elos, Ezequias Cândido de Paula, diretor superintendente, Rafael Judar Vicchini, diretor financeiro e administrativo, Estênio Manfredini, diretor de seguridade, e os gerentes que farão as apresentações de resultados. Gerente de seguridade, Jonas Soares Rolim, e do gerente de investimento, Rogério Brenan Pazin. Desculpe, a gente teve só um probleminha, porque a gente está retransmitindo pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube, e aí estava dando o eco. Continuando, então. Quem tiver dúvidas ou comentários ao longo dessa apresentação, pode fazer no botão Q&A que aparece na barra inferior da sua tela. As perguntas serão respondidas no final da apresentação. Não esqueça de se identificar antes de fazer a pergunta, nome, cidade, se é aposentado ou ativo. O nosso WhatsApp da Fundação do Atendimento também estará liberado para essas perguntas, caso você tenha dúvida, né, de utilizar aqui na ferramenta esse botão Q&A. Lembrando, nosso WhatsApp é o 48999-740-740. Convidamos agora o diretor superintendente Ezequias Cândido de Paula para abrir essa apresentação. Muito bom dia a todos, né? Estamos vivendo hoje um momento especial, né? Estamos transmitindo então nossos resultados via um webinar, né? E eu me lembro agora que no dia 18 de março, então, teve início, né, a chamada quarentena, né? E nós lá na Eros decidimos nessa data que cada um iria colocar o seu computador debaixo do braço, levar para casa e se inicia ali então todo esse processo de home office que invadiu aí as empresas, né, durante todo esse período que estamos vivendo, né? E imaginávamos algo bem temporário, embora continue sendo temporário, mas já se passaram 58 dias desde então, já quase 2 meses que estamos então trabalhando via home office, né? A tecnologia ajudou bastante. Hoje nós temos condições de casa, temos acesso a todo o sistema da Elos, como se estivéssemos lá, né? E aí, mudanças na rotina, né? As nossas reuniões presenciais foram substituídas por videoconferências, né? Tivemos que adaptar nossas residências para ter um espaço de trabalho, né? E mais ainda, adaptar a rotina de casa, as crianças, os cachorros, para fazerem silêncio na hora das reuniões. Eles sempre... e pode ser que, em dado momento aqui, alguém ouça aí um latido de cachorro, e que nós estamos de casa mesmo e estamos nos ajustando a esse momento. Mas o fato é que a Elos tem funcionado, está funcionando, todos os serviços estão
sendo tocados, né? E mais ainda, nós temos paralelo a isso, uma série de projetos, né? Fora a nossa rotina normal de trabalho, uma série de projetos que estão sendo tocados, né? Nós estamos atualizando a nossa base tecnológica, fazendo todo um parque tecnológico novo dentro da Elos, né? Estamos aí trazendo um plano de benefício novo que está vindo da CGTE para a Elos administrar, né? Estamos criando um novo plano CD, né? Tem aí a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que precisa ser implantada. Estamos tocando isso também, né? Estamos criando agora recentemente, logo vai estar disponível uma linha de crédito especial para esse período do coronavírus. Então, assim, além de toda a rotina, estamos tocando uma série de projetos e à distância. E a coisa está fluindo, está acontecendo, isso é importante, né? Eu digo que eu fico surpreso com a capacidade da equipe de ter se adaptado a essa nova realidade e estar conseguindo tocar o serviço de maneira satisfatória e estamos conseguindo entregar tudo que está sendo pedido, tudo que está sendo colocado, né? Isso é algo assim importante, num contexto onde também a gente vê a pandemia, né, que é uma crise na área de saúde, que implica a saúde, mas que tem repercussão na área econômica, né, o sobe e desce da bolsa, o câmbio, a própria renda fixa, os mercados financeiros aí em polvorosas, né? Mas esses detalhes eu vou deixar para o Rafael e o Rogério detalharem melhor, né? E temos aí conseguido, né, focar na nossa missão, que é oferecer segurança previdenciária aos participantes, administrando com excelência os recursos provenientes de suas contribuições e das patrocinadoras. Então, a administração do recurso está sendo feita com excelência, né? O pagamento de benefícios está acontecendo pontualmente. Nós pagamos em torno de 20 milhões de reais todo mês de folha de benefício, né? Isso para 3.200 participantes já em gozo de benefício. Isso aí nos coloca aí junto a folha de pagamento de grandes empresas aqui em Santa Catarina. Então, nós temos uma força nesse sentido financeira de estarmos aí girando a economia com esses quase 21 milhões que todo mês está sendo despejado na economia aqui de Santa Catarina através desses benefícios, né? E seguimos hoje o número de participantes total nosso, né? São 4.500 participantes, entre ativos e aposentados. É um enorme exército aí que acompanha o nosso trabalho. Na verdade, nós estamos aqui trabalhando para esse grupo, né? Esse grupo que, se a gente for trabalhar com grupo familiar, isso pode ser multiplicado por 3, 4 vezes o total de pessoas que estão olhando, que estão torcendo para que a Elos funcione da melhor forma possível, que a gente consiga entregar o melhor trabalho possível, que disso depende toda a segurança que esse grupo espera para o seu período aí durante a aposentadoria. E dessa forma, então, nós seguimos firmes no nosso propósito, que é criar uma perspectiva de um futuro melhor para os nossos participantes. Isso tem sido o que nós temos colocado sempre, enquanto equipe, dentro da Elos, né, com toda a reformulação, para que cada membro da equipe tenha isso como visão, que no final o nosso propósito é criar uma perspectiva de um futuro melhor para todos os nossos participantes. Bom, eu agradeço a todos aí, acho que eu já falei bastante, vou passar para o próximo orador aí para trazer a sua palavra. Muito obrigado. Obrigada, Ezequias. Convidamos agora o diretor financeiro administrativo, Rafael Judar Vicchini. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Fazendo um gancho aí na palavra do Ezequias, né, nas palavras do Ezequias, algumas mudanças, muitas mudanças vindo e com certeza algumas vêm para ficar, né? Mas eu gostaria aqui, primeiramente, de agradecer o espaço, né? Agradecer esse espaço e a atenção de vocês. O objetivo aqui, como nos outros anos, não é só mostrar os resultados do plano, né, da fundação, mas também é um prazer para a gente mostrar as ações que a gente vem praticando, tá? O que a gente fez em 2019, no nosso ver, foi um ano especial, especialmente para a renda variável, né, Gil?
Mas 2020 também é um momento crítico e acho que é muito importante aqui, tá a essência muito ligado com a nossa missão, esse canal de comunicação, e a gente, nesse momento, é um momento, um choque aí que a gente viu que talvez não ocorra nem em anos, talvez em décadas, né? Um choque muito forte aí nos mercados, na vida, né? Não é só mercado, não, a nossa vida mudou, né? E é muito importante a gente estar aqui. Se a nossa missão fala em administração eficiente, a gente tem que dar transparência para o que a gente vem fazendo, e esse é eu acho que é um dos principais espaços que a gente consegue passar isso para vocês. O canal de comunicação é digital, não é novidade, né? A novidade é que não vai ter presencial esse ano, infelizmente, mas o canal digital há 3 anos a gente vem adotando na Elos. Esperamos não ter dificuldades, tá? Eventualmente pode ter alguma dificuldade de algum participante, mas a Vivian pode colocar depois em mais detalhes, mas também vai ficar disponível no YouTube a apresentação. Mas eu acho que essa é uma mudança também que veio para ficar. Acho que essas comunicações mais digitais, né? Acho que dá para perceber como foi reforçado aí em diversas empresas, diversas fundações, e deve vir algo que também acredito que venha para ficar. Eu não vou entrar muito no detalhe das ações que foram realizadas, né, na Elos, na parte de investimentos, como nos anos anteriores também essa apresentação é dividida em atuarial e investimentos. Investimentos, o que eu posso colocar nesse momento, o Rogério vai detalhar melhor, é que 2019 foi um ano muito, acho que foi de reformulação na Elos na parte de carteira, tá? Nós reformulamos quase que integralmente a carteira de renda variável na Elos, trouxe expressivo retorno na parte de renda variável, não só renda variável, né? A gente também entrou em multimercados, mas renda variável na Elos rendeu 10% acima do benchmarking dela o ano passado, e esse ano sim, está tendo redução na rentabilidade, né? Está tendo aí uma taxa negativa, mas também a gente está vendo que as nossas perdas na nossa carteira estão sendo inferiores às perdas que o benchmarking está apresentando, que essa nossa também faz parte aí da nossa missão de estar dando eficiência na administração dos recursos. Tá? Então, acho que é isso, eu vou ser mais breve aí que o Ezequias. É um desafio falar depois do superintendente. Então, boa apresentação a todos. Vivian, passa a palavra para você, tá? Obrigada, Rafael. Para finalizar a fala da diretoria, convidamos agora Estênio Manfredini, diretor de Seguridade. Então, como o Rafael falou e o Ezequias também, bom dia a todos. Reforçando então essa fala, nós estamos passando realmente por um período diferente, né? Felizmente a tecnologia vai nos ajudar a fazer essa apresentação. Quanto ao atendimento presencial, quero reforçar que continua suspenso, né? Estamos acompanhando esse momento de pandemia e até segundo a ordem a gente vai manter ele suspenso. Peço paciência a todos, né? Os nossos canais de comunicação estão funcionando muito bem. Nos últimos dias houve um certo congestionamento, tendo em vista o pedido de postergação dos empréstimos, que muita gente entrou em contato com a Fundação, mas já está normalizado, né? Agora, tem mais uma informação que o Conselho Deliberativo, na última reunião, ele aprovou o empréstimo emergencial. Nós estamos trabalhando, né, no sistema, né, no contrato, no sistema, para liberar na próxima semana. A nossa área está testando o sistema para ver se a gente pode divulgar já na próxima semana. Então, a gente pede assim, um pouco de paciência para vocês, nossos participantes. Os nossos canais continuam funcionando bem, o nosso WhatsApp continua funcionando, o nosso e-mail, contato@elos, continua funcionando, e o 0800 também. Então, a gente só relembra, como o Ezequias falou, que nós temos quase 5.000 participantes, né, e a nossa área de atendimento, às vezes, fica um pouquinho sobrecarregada. Eu peço paciência, tá? Um bom dia a todos e uma ótima apresentação. Obrigada, Estênio. Lembrando a todos que a interação com os palestrantes, né, aqui neste webinar, se fará exclusivamente pelo botão QIA, que está na barra inferior da sua tela. Tá? Só para lembrar isso, uma questão de organização e para a gente não se estender muito com esse webinar. Convidamos agora Jonas Soares Rolim, gerente de Seguridade, para começar a apresentação de resultados.
Bem, bom dia a todos. Eu agradeço a apresentação aí e já vou iniciar a apresentação aqui para vocês de como está o resultado do Plano BD Eletrosul até o final de 2019. Bem, vou iniciar com um panorama do plano aqui para vocês. O Plano BD Eletrosul tem quase 1.250 participantes hoje, sendo mais ou menos 350 ativos, 816 aposentados e 76 pensionistas. Para a gente ter uma ideia da idade desse plano, a gente tem uma idade média de 59 anos e a expectativa de vida média de 85 anos. Olhando para a idade média de aposentadoria de 54 anos, a gente já vê que é algo um pouco longe dos padrões de hoje. Então, assim, hoje a gente está pensando aí, após uma reforma da Previdência de aposentadorias aos 65 anos, então a gente vê que esse plano ele teve uma aposentadoria média nova, o que impacta, de certa forma, no que era esperado para o plano, que vai ter que pagar a aposentadoria por mais tempo do que se planejava inicialmente. Ainda a gente não tem participantes com idade muito elevada, sendo só apenas um participante acima de 85 anos. Eu vou iniciar aqui explicando novamente como é que funciona um plano BD. Já fiz isso no ano passado, mas acho bom todo mundo ter esse conceito bem instalado para compreensão, porque realmente não é fácil. Então, aqui fazendo uma analogia com uma caixa d'água, a gente tem entradas e saídas nessa caixa d'água. A entrada da contribuição, que faz todo o período da vida inteira, descontando do salário ou descontando do benefício. A rentabilidade de toda essa contribuição acumulada. E as saídas são os pagamentos dos benefícios e os gastos administrativos. O objetivo disso tudo é manter essa caixa d'água em equilíbrio. A gente nunca vai conseguir manter no zero, que seria essa linha pontilhada, mas a gente tem que ir balanceando entre quanto fica acima e quanto fica abaixo. A gente olhando para o plano hoje, eu vou explicar mais detalhadamente à frente, mas ele está um pouquinho abaixo da linha de equilíbrio, mas falando financeiramente, 25 milhões de reais abaixo do que deveria. A gente tem duas linhas críticas que são dadas pela legislação para não deixar nem transbordar, nem esvaziar a caixa. Então, quando fica acima da linha superior, a gente pensa em distribuir os recursos aos participantes e quando fica abaixo da linha vermelha inferior, a gente é obrigado a colocar uma nova torneira, que seria uma contribuição de déficit. Hoje, a linha inferior está em 115 milhões de reais. Então, a gente tem uma certa tranquilidade ainda para pensar que deva-se tomar alguma atitude nesse plano. O plano está bem equilibrado, 25 milhões é algo bem dentro do esperado, e continuando dessa forma, a gente não tem nada para se preocupar com o plano nos próximos anos. Seguindo adiante, eu vou mostrar aqui todos os compromissos do plano para o período de existência dele. Então, considerando tudo que a gente recebe e tudo que a gente paga de benefício, hoje saem mais ou menos 90 milhões de reais por ano do plano. Então, assim que aquelas pessoas que ainda estão em atividade entrarem em benefício, esse fluxo chega próximo de 100 milhões de reais, até se adiantar aí e começar a cair para o fim da vida do plano. Eu vou dar uma medida aqui para a gente que é muito importante para definir alguns limites, que é de duration. Ela é técnica, mas não se preocupem em entender exatamente o que é. É apenas um parâmetro que a gente vai usar mais para frente. A duration é a média ponderada de todo esse fluxo de benefícios aqui. Então, assim, se a gente pegar o prazo médio disso tudo, ponderado pelo tamanho de cada fluxo, ele dá mais ou menos 12 anos. Então, seguindo adiante, eu vou mostrar aqui o que é todo esse fluxo de benefícios em valores de hoje. A nossa meta atuarial hoje é de 5,79% acima da inflação. Então, se a gente olhar para todo aquele fluxo hoje, esperando rentabilizar 5,79% acima da inflação, a gente precisa ter hoje 1.413 bilhões de reais para pagar todos os benefícios futuros do plano. E o que a gente tem hoje no plano? Um patrimônio de 1.342 bilhões,
A rentabilidade a receber nada mais é do que todos os títulos públicos que a gente tem aplicados a taxas maiores do que os 5,79%, que a gente já pode contabilizar como ativo hoje no plano. Isso dá um excesso de rentabilidade de 45 milhões de reais. Isso nos traz nesse déficit de 25 milhões de reais. Então, essa é a situação do plano hoje. Tudo que a gente tem para pagar e tudo que a gente tem de dinheiro em frente a esses pagamentos. Isso que a gente chega nesse déficit de 25 milhões de reais. Se a gente olhar o tamanho do plano, ainda não é algo muito relevante. É algo normal de se acontecer na vida de um plano do tipo de benefício definido. Eu vou seguir aqui adiante para a gente e mostrar para a gente o que aconteceu em 2019, que se a gente relembrar, no final de 2018, a gente tinha um déficit de 43 milhões de reais, e a gente chegou no final de 2019 em 25 milhões de reais. O que aconteceu durante o ano? A gente teve um excesso de rentabilidade de 36 milhões de reais. O que é isso? O plano rentabilizou 12,66%, mas o plano tinha uma meta atuarial, como eu falei, de 5,79% para esse ano. O ano passado era de 5,89%. Considerando a inflação, isso foi de 9,45%. Então, essa diferença entre 12,66, que foi o atingido, e 9,45, trouxe um excesso de financeiro para a gente de 36 milhões de reais. Continuando, o que acontece? O plano tinha 43 milhões de reais de déficit. Isso rentabiliza também a meta atuarial. Então, aqui que a gente chama de juros de déficit, do juro do déficit, é simplesmente esse déficit rentabilizando ano a ano, que é um dinheiro que a gente não tinha frente ao nosso passivo. Portanto, a gente teve aqui 7,7 milhões de reais de déficit, de juros do déficit. Essa expectativa de rentabilidade que a gente tem, que a gente chama de meta atuarial, que era de 5,89% no ano passado, a gente revê anualmente. Como que é feito isso? A área de investimentos olha para todos os investimentos que ele tem hoje em carteira, olha para tudo que tem no mercado para se aplicar, olha a expectativa desses investimentos para o futuro e traz esse número de quanto que acredita que o plano vai render futuramente. No final do ano passado, 2018, desculpa, era de 5,89% real. No final do ano passado, se observou que era de 5,79% real. Essa diferença aí de expectativa de rentabilidade de 0,1% causou uma necessidade financeira de mais de 12 milhões de reais que a gente deveria ter hoje no plano. Então, isso trouxe um prejuízo no ano passado. A gente teve aqui também a questão dos processos judiciais, que a gente sabe que o plano tem que fazer um passivo para isso, uma expectativa de perda. Aqui não tem nada relevante que aconteceu durante o ano, é simplesmente uma atualização do que já tinha provisionado. Isso deu 4 milhões de reais. A gente tem aqui, entre outros acontecimentos, 6 milhões de reais, que é basicamente a interação entre essas variáveis e coisas menores que aconteceram. Isso trouxe esse resultado para a gente em 2019 de 25 milhões de reais negativo. Houve uma melhora bem significativa durante o ano, mas ainda o plano se encontra em déficit. Mas como falei, olhando o tamanho do plano, ele ainda é um valor bem que a gente pode dizer que é normal para um plano do tipo benefício definido. Seguindo adiante, eu vou mostrar para vocês aqui uma parte mais técnica, mas só para a gente entender o quanto que a gente pode ficar positivo, o quanto a gente pode ficar negativo. Esses 25 milhões de reais de déficit relativo às provisões matemáticas do plano dá 1,78%. A gente vê que é um número bem baixo. Aqui, aquela duration que eu passei no começo, ela diz quanto que a gente pode ficar negativo e quanto que a gente pode ficar positivo. Então, quando o plano vai envelhecendo e chegando mais perto do seu fim, ele pode ficar menos negativo e pode ficar menos positivo. Se a gente olhar hoje aqui, a gente poderia ficar com 1,78% até o fim do plano, porque é um valor bem pequeno. Então, se a gente conseguir manter esse valor bem estabilizado, a gente não tem nada a se preocupar agora e nem teria expectativa de um pagamento de déficit por parte dos participantes. É claro, a gente está pensando nisso, se mantendo todos
os parâmetros de hoje do plano. Pessoal, a parte de resultado é essa. Eu vou passar aqui alguns avisos que o nosso diretor de seguridade já deu, mas para reforçar, a parte de recadastramento do plano, a gente suspendeu a necessidade da prova de vida. Quem quiser fazer o recadastramento, pode continuar fazendo o recadastramento. A gente vai aceitar, a gente vai aprovar, mas a gente não está obrigando ninguém mais a mandar a prova de vida enquanto a gente não estiver fazendo atendimento presencial, enquanto a gente não tiver com a situação normalizada. Então, assim, não está tendo nenhum tipo de adiamento de pagamento de benefício, a gente não está pensando em suspender ninguém. Quando voltar, a gente vai avisar no site e vai mandar mensagem avisando todo mundo. Não se preocupem que isso está sendo avaliado todo mês. O nosso atendimento presencial também está suspenso, como o nosso diretor falou, para a segurança de todo mundo. Não é algo recomendado, ainda mais olhando o nosso público que é idoso, está tendo necessidade de aparecer presencialmente na Elos. A gente está conseguindo fazer todos os nossos procedimentos de forma online, através do nosso e-mail. Nosso atendimento está um pouco sobrecarregado, mas a gente está dando conta de todo mundo. No máximo um dia a gente tem respondido todos os nossos e-mails e questionamentos que a gente recebe pelo WhatsApp. Então podem ficar tranquilos que ninguém vai ficar com um procedimento sem ser concluído. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a gente. Aqui eu vou colocar todos os nossos contatos, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso telefone, tem o nosso site, tem o nosso e-mail. Assim, qualquer dúvida, podem continuar ligando para a gente, podem mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, que a gente responde o mais rápido possível. Lembrando que o nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. A gente conseguiu fazer, através de muito esforço, manter nosso atendimento normalmente. Eu vou concluir agora. Acredito que a gente possa responder todas as perguntas após a apresentação do Rogério e fica mais fácil a gente responder tudo de uma vez, certo? Obrigado a todos. Obrigada, Jonas, pelas tuas explicações. E agora o gerente de investimento, Rogério Brenan Pazin, fará a apresentação de resultados dos investimentos deste plano. Bom dia a todos. Queria agradecer a atenção de vocês por estarem dedicando um espaço do tempo dos senhores em estar acompanhando a nossa fundação, nossos resultados dos planos de benefício. Aqui eu vou falar um pouco dos resultados ao longo de 2019 e esses 4 primeiros meses de 2020 do plano BD Elos Eletrosul. E nessa apresentação, após os resultados, aí a gente responde aos questionamentos que possam vir surgir. Bom, plano BD Elos Eletrosul, tá? Então, no programa de investimento, a soma de todos os recursos administrados pela Fundação, plano BD Elos Eletrosul, BD Elos Engie e CD Eletrosul, perfazem uma quantia no programa de investimento de 3.349 milhões de reais sob gestão, divididos nos 3 planos. Isso daqui é dado de dezembro de 2019. Comparando com dezembro de 2018, era 3.150. Então, entrada de receita mais rentabilidade dos investimentos, menos os pagamentos de benefício, a gente teve aí um acréscimo no patrimônio dos planos. Falando especificamente do BD Elos Eletrosul, a gente tem no plano um patrimônio de 1.252 milhões de reais. E na tabela ao lado a gente está ali olhando as rentabilidades. Então, como foi dito já no início, o ano de 2019 foi um ano muito bom no mercado financeiro, tanto para renda fixa como para renda variável e demais ativos. Então, a barra azul é a rentabilidade do plano e a barra laranja é a meta atuarial do plano. Então, a gente vai ver ali que o plano obteve uma rentabilidade consolidada de 12,66%, enquanto o mínimo atuarial era de 9,45%. Quando a gente vai mais para a direita, a gente já vê aí um retorno
extremamente desfavorável por conta do momento que nós estamos vivendo. Então, em abril, o plano deu 2,22 e a meta atuarial, que é INPC mais 5,79, 0,65. E no acumulado do ano, a gente está com uma rentabilidade negativa de 3,07 contra uma meta atuarial de 3,69%. Nos últimos 12 meses, 4,68 contra 9,36. Essa rentabilidade negativa, ela vem sendo impactada pela crise do coronavírus, né, que impactou fortemente os mercados financeiros, tanto no Brasil quanto no mundo. E isso vai permanecer por um tempo, porque a pandemia ainda não tem uma vacina, a economia, se a gente sai nas ruas, a gente vê que o comércio está parado, a gente vê que as pessoas não estão nem consumindo, nem viajando, né, o aeroporto totalmente fechado. Então, todo esse baque que aconteceu prejudicou muito o desempenho dos ativos mundo afora, e isso não foi diferente no Brasil. Então, o plano BD ele vem com uma rentabilidade negativa, mas impactada na renda variável, que equivale a 16% da carteira, em torno ali de 199 milhões de reais. Aqui, a gente tem a composição dos investimentos. Então, 55% da carteira está alocada em NTNB, que são títulos do Tesouro Nacional, tem uma taxa de juros real mais a inflação. Esses títulos, eles trazem uma segurança para o plano, que dá um colchão de garantia para a gente passar por esses momentos de turbulência. O retorno desses títulos está aproximadamente entre IPCA mais quase 7%, e a meta atuarial é 5,79%, como eu passei anteriormente. Então, isso dá uma garantia de tranquilidade, que equivale ao que o Jonas disse, aquele valorzinho a reconhecer no futuro, ali nos resultados do plano de benefício. A outra parcela, então, renda variável 16%, investimentos estruturados, como o Rafael falou na abertura, 35 milhões de reais, que foram os investimentos que nós fizemos ao longo do ano nos fundos multimercados. Os imóveis, que equivale aqui a 28 milhões de reais, que é o Sertão e umas salas no prédio comercial em Curitiba, e empréstimos a participantes 33%. Quero voltar um pouquinho na NTNB, 55% aqui, e mostrar na tabela à esquerda a composição desses títulos. Então, nós temos NTNBs que vencem em 2022 até 2050. E eu destaco aqui, 2050, um volume maior de alocação de 200 milhões de reais, para fazer frente às obrigações do plano. A gente tem uma massa relativamente jovem, com a longevidade, essas pessoas vão viver mais, então se faz necessário ter uma diversificação na carteira de investimento de médio e longo prazo, para mais a longo prazo, por isso essa concentração. E recentemente a gente adquiriu um título, né, emitido por bancos, que chama-se DPGE. Esse título tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, se a instituição financeira vier a ter algum problema, como por exemplo vier a quebrar, esse volume investido ele está garantido, principal mais juros até o limite de 40 milhões de reais. E para não se estender muito e deixar aberto por um bate-papo, eu queria mostrar aqui, esse slide aqui é bem importante, que é a consistência de resultados. A gente então teve, voltando 2 slides atrás, a gente teve um 2019 muito bom e um 2020 que está sendo bem complicado. Esses momentos de otimismo e momentos de pessimismo vão ser constantes ao longo dos investimentos, tanto na pessoa física, como para empresas, como para o institucional, que é o caso do fundo de pensão. Mas o importante é não ver a foto de alguns anos específicos, e sim o filme. Então, o plano, a linha azul, é a rentabilidade do plano BD Eletrosul
acumulado desde 1998 até 2019. Então, teve ali um resultado de 1.754%, contra uma meta atuarial de 1.060%. Então, independente dos momentos ruins ou dos momentos de extremo otimismo, o plano ele se mostra consistente. Isso mostra que a gestão da fundação ela é uma gestão focada para o longo prazo, para os resultados e a consistência na viabilidade e na garantia do pagamento de benefícios do plano BD Elos Eletrosul. Então, a mensagem que eu queria passar para os senhores é que 2020 vai ser um ano, sim, difícil, não vai ser um ano fácil. A recuperação econômica está indicando que ela será lenta e gradual, então a gente pode ter aí resultados ainda indesejáveis ao longo do ano, mas que a Fundação Elos vem trabalhando para montar posições, como nós montamos em DPGE, em outros ativos, que isso possa surtir resultados no futuro. Talvez não aconteça em 2020, mas pode acontecer em 2021, 2022. O importante é olhar esse filme, que esses resultados se incorporem nas rentabilidades dos planos e que possam trazer aí benefício aos participantes. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar aos senhores. Agradeço novamente a atenção de todos e a gente está à disposição para tirar dúvidas. Obrigada, Rogério, pela tua explicação. E a gente já tem alguns questionamentos chegando, lembrando por aquele botão na barra inferior da sua tela, QIA, tá? Então, a gente vai responder na ordem que essas perguntas chegaram. Só queria comunicar, a gente teve um pequeno probleminha de banda de internet para retransmitir pelo YouTube, então a gente pausou a transmissão pelo YouTube, a gente está transmitindo só pelo Zoom, mas todo esse webinar está sendo gravado e a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube na íntegra, tá? Então agora vamos responder as perguntas na ordem em que elas chegaram. O participante Luiz Albani Neto fala: rumores dão conta que a área da Regional de Manutenção de Santa Catarina está sendo vendida através de leilão que se avizinha. Pergunto se essa venda desse ativo do imobilizado da Elos vai ser canalizado para salvar o plano BD. Eu acho que o Rogério pode iniciar. Tá. Então, o participante Luiz Albani, está questionando sobre o imóvel Sertão do Imaruí, se é para salvar o plano BD ou não. Então, como eu falei ali na composição da carteira de investimentos, nós temos dois imóveis na carteira, o Sertão e o Centro Século XXI. O Sertão, ele pertence ao plano BD Elos Eletrosul e ao CD Eletrosul. Mais ou menos 70% é do BD e 30% é do CD. O resultado, se a gente tiver a venda do imóvel no leilão, o resultado dessa venda vai ser 70% para o BD e 30% para o CD. Então, se a gente tiver sucesso em um preço acima do preço mínimo, que hoje é de 56 milhões de reais, esse resultado vai ser apropriado percentualmente para cada plano. Então, ele não vai ser direcionado o resultado é 100% para o BD Eletrosul, não, porque o BD Eletrosul não é dono desse imóvel totalmente, ele tem uma parcela só. Vivian, não estamos te ouvindo. Eu não sei se o Rafael quer complementar. Oi, Rogério. O áudio da Vivian está travando um pouco. Não, acho que o Rogério pontuou bem aí a questão. O imóvel ele está no planejamento da Elos
e está inserido no âmbito regulatório também. Existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional que determina que se dê uma destinação para esse imóvel, né, em um determinado prazo. E a Elos está, enfim, no planejamento dela de monetizar esse ativo de qualquer forma. Como vocês conhecem, né, na Eletrosul, uma pequena parte do terreno é ocupada, né? Então, faz parte aí da intenção da Elos de maximizar o retorno aí desse ativo, e isso está, sim, passando por um leilão. Não, pelo que eu vi da pergunta ali do Albani, se esse destino vai ser destinado ao plano BD, sim, como o Rogério comentou, 70% dos recursos desse ativo são destinados ao plano BD, né? Vivian? Acredito que a Vivian esteja com algum problema no áudio. Eu estou com um pequeno probleminha, está travando um pouco a minha fala, mas vamos ver se vocês escutam a segunda pergunta. Acredito que eu possa chegar na resposta aqui, a questão do limite de déficit do plano BD, foi mostrado aqui, que é essa linha vermelha de baixo, e o limite dele hoje é de 115 milhões de reais. Eu vou mostrar aqui para frente como que a gente chega nesse valor. Ele é uma função da duration do plano, ou seja, quanto mais velho fica o plano, menor é esse limite. Hoje é de 8,2% o limite que ele pode ficar, que dá aqueles 115 milhões de reais. Hoje o déficit do plano é de 1,78%. Assim, quanto mais velho vai ficando o plano, menor é esse limite. Mas a gente vê que ele está dentro de uma banda muito tranquila hoje. Então, assim, no momento não há nada para se preocupar com esse plano. Esse déficit é bem normal de um plano. Ele poderia estar um pouco abaixo, um pouco acima. Não há nenhuma preocupação para a gente ter que cobrar déficit nesse momento. Ok. Eu acho que a Vivian está com problemas. Se vocês me permitem, eu posso ir lendo as perguntas. Não sei se... Eu acho que eu consegui. Eu voltei. Vocês estão me escutando? Vamos, mas tá picotada a tua fala. Se vocês não se importam, eu posso ir lendo as perguntas. Vai lá, Rafael. Então, o Francisco Boima questiona qual o limite técnico de déficit sem que haja equacionamento. Jonas, o gráfico que você mostrou coloca isso, né? Quer mostrar mais alguma coisa complementar? Ele quer saber o limite técnico do déficit. Não, foi exatamente o que eu respondi aí. Se ficou alguma dúvida, peço para ele se manifestar, por favor. Ok, obrigado. O Janildo questiona ao Rogério se seria possível dar um update sobre a questão dos imóveis. Acho que isso foi, o Rogério e eu também comentamos aqui, a relação desse ativo com os planos e com a resolução do Conselho Monetário Nacional, que prevê um horizonte para que a gente dê uma destinação a esse ativo. Acho que, imagino que esteja respondido, mas fiquem à vontade aí para um novo questionamento. O Luiz Mendes também vai nessa linha, perguntando sobre a resolução 4661 e as tratativas que a Fundação está tomando. Bom, a gente abordou aqui os imóveis, então os imóveis da Elos estão seguindo aí o que a 4661 determina. Também outra ação que foi tomada com relação a essa resolução foi a alienação de SPS. Então, nós tínhamos 2 SPS na carteira. Em 2019, saímos de ambas, Livramento e Urapuru. Rogério, não sei se quer colocar mais alguma coisa? Só complementar, Rafael, ali na questão que o Luiz Mendes fala da 4661 e o Janildo pede para a gente só fazer mais um update dos imóveis. Acredito que essas duas perguntas estão no mesmo contexto. A resolução 4661, ela determina que todas as entidades de previdência complementar não poderão mais ter imóveis em carteira. E elas terão que alienar esses imóveis em até 12 anos. Então, a Fundação Elos tem 3 imóveis, que é a sede, que pertence de 100% ao plano BD Elos Engie. O Sertão, o Engie
a sede pertence ao ENGE e o Centro Século XXI também, na razão de 70%. Os outros 30% do Centro Século XXI pertence aos planos Eletrosul e o Sertão pertence 100%, né, aos planos Eletrosul, 70% BD e 30% CD. Esses imóveis todos serão alienados em até 12 anos, né, se não mudar a lei. Então, o que a Elos, só complementando a fala do Rafael, o que a Elos fez? Tá? Então, a gente todo ano faz uma reavaliação imobiliária, e é reconhecido esse resultado no balanço de dezembro de cada ano, especificamente dezembro de 19. E para o Sertão, que é um pouco mais complexo, porque é um terreno, a maior parte é um terreno e não é um empreendimento 100% construído, foi tomada a decisão pela governança da entidade em alienar esse imóvel através de leilão. Então, isso daí está sendo feito através de um leilão público, por um leiloeiro oficial, que tem expertise em leilões judiciais ou não judiciais. E o preço ofertado, preço mínimo de leilão, 56 milhões de reais. A nossa avaliação, que foi incorporada no balanço, é inferior a isso. Então, se o leilão tiver êxito, a gente vai ter um resultado positivo. O leilão está em aberto durante o mês de maio, então, em maio, provavelmente, a gente vai ter um resultado desse leilão, positivo ou negativo, que eu falo positivo ou negativo assim, se vai ter interessado ou não na compra. Então, isso daqui, respondendo especificamente também ao Luiz Mendes, isso aqui é uma obrigatoriedade pela resolução 4661. A Elos não está vendendo porque quer, que nós somos obrigados a vender. E, em paralelo a isso, daqui a um tempo, a gente vai ter que vender a sede e vai ter que vender o Centro Século XXI. Não pode ter imóvel na carteira. Espero que eu tenha conseguido responder aí as dúvidas do Janildo e do Luiz Mendes. Perfeito, Rogério. É isso, gente. Com relação aos imóveis, é uma obrigação aí legal e a Elos vai buscar aí uma maximização do retorno. E não, com relação ao Sertão, não significa aí alterar as operações da Eletrosul. Isso cabe à Eletrosul decidir. A gente não está vendendo imóvel, interferindo em qualquer operação da Eletrosul, não cabe a nós, ok? Bom, próxima pergunta do Messias, com relação à migração do plano da CGTS a um CNPJ independente. Bom, eu vou colocar aqui o conceito que eu tenho, abro para os demais também depois se quiserem colocar. O plano da CGTE é um processo que não é, na verdade o nome técnico não é migração, é transferência de gestão, ok? É um processo que foi iniciado em 13 de dezembro do ano passado, formalmente, né? Já foi dado conhecimento aos participantes, e ele deve aí correr todo esse ano. Esperamos aí no início do ano que vem esse plano tá chegando para nós, porque isso enseja a aprovação de órgãos reguladores, tanto da parte da patrocinadora como da Elos. É algo que deve aí ficar para o início do ano que vem, acredito, depende não só da Elos, como também da fundação, né, família, que hoje é a gestora do plano, da patrocinadora, né, CGT Eletrosul, e também SEST, Previc. E se é um CNPJ independente dos demais, ele vai ser, né, um CNPJ independente por conta da regulação das fundações. Existe aí uma instrução da Previc que determina que até dezembro de 2021 existam CNPJs independentes por plano. Então, sim, esse plano, quando ele estiver na Elos, existe aí um processo que a gente vai implementar em que o CNPJ vai ser independente, tá? De qualquer forma, os patrimônios são segregados, tá? Independente do momento em que esse CNPJ possa ser independente, e nós estamos estudando isso lá na Elos, para avaliar se antes da regulação determinar, que é, né, 31 de dezembro de 2021, se eu posso implementar um CNPJ independente antes disso. Estamos estudando e parece que ainda não temos todas as ferramentas de regulação para conseguir implementar. Mas fiquem tranquilos que os patrimônios são segregados. Pessoal, não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Posso seguir? Ok. Bom, lembrando que se as respostas não forem suficientes, vocês podem colocar mais questionamentos aqui, tá? Próximo do Francisco Baiman, a participação de renda variável aumentou de 13,6% em dezembro de 19 para 15,9% em abril 20. Isso é consistente com a política de aumentar o investimento nessa modalidade para aproveitar a queda do mercado? Como isso está ocorrendo ao longo do tempo? Considerando que vivemos uma crise de saúde, outra da economia, e a política que está sendo alimentada diariamente, essa política de investimento não é temerária?
Rogério, quer aprofundar nesse ponto? Tá, vamos lá. Sim, o aumento da alocação em renda variável, ele é alinhado com a política de investimento. Então, em meados de 2019, ali no último trimestre, quando a gente começa a elaborar a política de investimento, nós começamos também a fazer um ALM para o BD Eletrosul e um ALM para o BD Engie. Nesse ALM, já havia o indicativo de aumento de exposição, tanto em renda variável quanto em multimercado e alocação de investimento no exterior. Investimento no exterior nós não fizemos ainda. Por que que ele sinaliza isso? Quando você pega só a renda fixa, com os títulos que estavam sendo ofertados, tanto no final de 2019 quanto até hoje, na presente data, você tem títulos do mais longo com taxa de juros de 3,5%, IPCA mais 3,5%. Os mais curtos, IPCA mais 1,5%, mais 2%. O plano BD Eletrosul tem uma meta atuarial de NPC mais 5,79%. Então, o ativo mais conservador disponível no mercado, que seria, por exemplo, uma NTNB, que é aderente ao passivo do plano, ele tem remuneração inferior à necessidade de rentabilidade do plano, que é 5,79. Então, ali já foi um indicativo de que haveria necessidade de procurar outros tipos de ativos para se obter a rentabilidade atuarial. E esses outros tipos de ativos quais são? É renda variável, é multimercado estruturado, investimento exterior, fundos de private equity e assim por diante. Então, o plano ele tinha 13%, foi ali para casa dos quase 16%, e nós fizemos esse movimento. Esse movimento ele ocorreu quando? Em meados de janeiro. Só que antes de ser feito o movimento, a política de investimento que ela retrata, em termos de alocação, o que o estudo de ALM indicou, isso daqui foi submetido ao Comitê de Investimento, em ato contínuo a diretoria aprovou e ao Conselho. Então, política e ALM, os dois foram aprovados, ambos em Comitê de Investimento, diretoria executiva e Conselho Deliberativo. Uma vez que aquilo foi aprovado, a gente começou a implementar. Então, implementamos isso em meados de janeiro, não existia essa pandemia, aquilo veio acontecer depois, num fato bem pontual, numa cidade da China, que se espalhou para o mundo, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, quando foi feito todo esse aumento de exposição, a gente não tinha pandemia, a gente tinha um cenário onde, que permanece até hoje, tá? Não mudou isso. A renda fixa não paga a conta. Então, há necessidade do investidor diversificar sua carteira para obter resultados um pouco melhores. E esse resultado não vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Esse resultado é no longo prazo, 2 anos ou mais, por conta que a recuperação econômica, eu acho que ela vai ser de longo prazo, e não no curto prazo. E o que a gente fez? Nós alocamos. Veio a pandemia, antes da pandemia veio o problema do petróleo. Então, lá no final do carnaval, as bolsas derreteram e isso continuou no mês de março. A gente teve o cuidado de aproveitar esses momentos de pânico, onde que os ativos ficaram muito baratos, a gente colocou novamente a renda variável e outros ativos no alvo. Então, a gente foi lá, como teve uma queda na alocação, a gente foi lá, comprou mais bolsa, comprou mais renda fixa e trouxe os limites da política de investimento. Quer dizer, nós trouxemos a carteira de investimento próxima aos limites de alocação que estavam indicados no estudo de ALM. E a nossa expectativa é que esses movimentos, tanto de renda variável quanto de renda fixa, vai começar a surtir resultados ao longo do tempo. E a gente está fazendo, monitorando o mercado para ver quando aparece oportunidade, a gente submete ao assunto ao Comitê de Investimento e, se quando for aplicável, ao Conselho Deliberativo, para justamente ter essa oportunidade e tentar maximizar o retorno do plano ao longo do tempo. Ok, obrigado, Rogério. Eu pontuaria nas palavras do Rogério a palavra disciplina, né?
O que ocorre é que a Elos tem um mandato, esse mandato ele está em política de investimentos, nós realizamos um estudo de casamento de ativos e passivos, e o que deu muito conforto para a Fundação é que, primeiro, nós atuamos no longo prazo, né? Então a gente tem aí horizonte de longo prazo para investir, e acreditamos que renda variável é a geradora aí de excesso de retorno para o plano, para pagar benefícios, e não vai deixar de ser, né? Então, muita disciplina, existe um mandato que passa por conselho deliberativo, né? A política de investimentos passa por comitê, e também liquidez. A Elos em nenhum momento precisou se desfazer de ativos nesse momento, tem um colchão de liquidez razoável, que nos dá tranquilidade para seguir com essa política, ok? Então, não sei se... eu vi que a próxima pergunta, que é do Nelson, também é nesse sentido. O Nelson pergunta que entende que o LM tem que apontar uma necessidade de entrada em renda variável, se era a melhor hora de tomar a decisão de alocar recursos em renda variável. Se foi submetido ao comitê, está na política. Sim, então acho que o Rogério já colocou esses pontos. Passou pelo comitê, passou pela política, não estamos vendo nada de mudança de trajetória na política da Elos. O que nós estamos fazendo está em política de investimento, com olhar de longo prazo e preservando liquidez. A renda variável trouxe um retorno de mais de 40% aí na parcela de renda variável do plano BD, e acreditamos aí que no longo prazo essa tendência da renda variável valorizar no Brasil, ela permanece. Próximo ponto do Messias. Era do BD. Eu estou respondendo perguntas, eu vejo que existem alguns participantes de outros planos, né? BD, Angel, CD. Não tem problema, mas eu peço, por favor, que cada um aí coloque essas respostas no contexto do seu plano. Essa apresentação desse momento é do plano BD Eletrosul, ok? Mas, como eu vejo que em alguns casos são participantes de outros planos, só coloquem aí no contexto do plano de vocês. O Messias, participante ativo do plano BD, em razão da pandemia, podemos ter um déficit a equacionar no plano ao final de 2020? Se isso ocorrer, já existe alguma orientação dos órgãos reguladores para que esse déficit seja postergado? Jonas? Deixa eu responder aqui, obrigado, Rafael. Como é que funciona? Caso a gente chegue no final de 2020 e observe que teve um resultado deficitário acima do limite, só reforçando, o resultado hoje deficitário é de 25 milhões e o limite é de 115 milhões, se isso acontecer no final de 2020, em 2021 a gente vai fazer um plano de equacionamento e só teria necessidade de se iniciar o pagamento em 2022. Então, assim, pagamento de déficit em 2021 não há qualquer possibilidade. Quanto aos órgãos reguladores, eles falaram que estão avaliando, mas só vão soltar qualquer tipo de decisão mais para o final do ano. Então, assim, não tem nenhuma decisão de que alteraria esse procedimento que eu citei e só deve acontecer ao final do ano. De qualquer forma, um pagamento em 2021 não há possibilidade. Teria que se observar um déficit acima do limite ao final de 2020, que a gente faria a apuração dos resultados durante 2021, o plano de equacionamento durante 2021, até o final do ano, e início de pagamento apenas em 2022. Ok. Ô, Jonas, falando em números, o déficit do plano BD está em 25 milhões e o limite é muito superior a isso, né? Isso, de 115 milhões. 115 milhões. Ok. Eu vi que a Vivian retornou. Vivian, você quer assumir a leitura das perguntas? Já estamos no Antônio Manuel, tá? A próxima pergunta seria do Antônio Manuel, às 10h46. Ótimo, tá certo. Desculpa a falha, tive um problema aqui na internet. Então, a pergunta do Antônio Manuel: existe alguma pendência da patrocinadora para com a fundação? Se sim, como está sendo tratada? Não vi na apresentação referência a gastos administrativos. Poderão mostrar a evolução dos mesmos? Rafael, será que Sim. poderia ser com você? Não conheço pendência. Até se o Antônio puder detalhar um pouco a preocupação dele, não existe pendência da CGT Eletrosul com a Elos. Nós temos contribuições contratadas, né, que caem mensalmente, e isso vem ocorrendo num prazo exíguo, sem nenhum problema. O aluguel do Sertão, não vejo, não há pendências aí da patrocinadora com a fundação, mas se quiser detalhar um pouquinho qual que é a sua preocupação, a gente pode responder. Com relação a gasto administrativo, enfim, eu poderia aqui colocar grandes números. O gasto administrativo da fundação hoje ele é da ordem aí de
10 bilhões de reais, o gasto administrativo total da fundação, né, na faixa de 10 milhões, e vem se mantendo estável. Então, embora no caso do plano BD isso não seja muito palpável de se ver, porque vocês não estão sendo cobrados pela despesa administrativa, a gente está usando um fundo, né, um fundo administrativo que faz esse papel. Então, os participantes do plano BD hoje não estão pagando despesa administrativa. Eu vou fazer um paralelo com o plano CD. O plano CD em 2017 estava cobrando 0,018% dos ativos, né, e hoje está em 0,016% dos ativos. Então, na Elos, a gente pode dizer que eu posso dizer que a despesa administrativa da Elos vem acompanhando a inflação e no caso do plano CD, essa despesa, porque os ativos estão subindo, vem caindo. No plano BD, os ativos também vêm subindo, mas o fundo administrativo vem cobrindo a parcela de vocês. Se eu não respondi a pergunta, por favor, pode colocar mais um questionamento ali. Rafael, complementando a pergunta do Antônio, se a pendência da patrocinadora seria o caso de livramento que a gente já recebeu. Pode ser que ele não esteja ainda bem avisado. Certo? Sim. Bem lembrado, Stênio. Quer colocar esse ponto? Posso? Não, pode continuar. E também coloca que essa taxa de administração nossa é uma das menores do Brasil, né? Isso. É isso que o Stênio colocou. Talvez a pendência possa ser um litígio arbitral que existia com relação a SPE Livramento, mas como eu coloquei no início, a gente já exercemos a put option, estamos fora desse investimento, recebemos o capital aí integral com uma rentabilidade de meta atuarial. Tá? Com relação à despesa administrativa, que o Stênio bem colocou, a despesa administrativa da Elos é uma das menores aí do setor, na faixa, vamos colocar em termos gerais aí, colocando a parcela que também a patrocinadora paga, né? Metade participante, metade patrocinadora, estamos falando em 0,3% ao ano, que é uma rentabilidade que vocês podem olhar em qualquer fundo aí, PGBL, fundo de previdência aberta, vocês vão notar que é uma despesa administrativa muito inferior ao que eles cobram e com uma rentabilidade que vocês vão notar também que é bem mais atrativa. Da minha parte é isso, Vivian. Certo. Temos aqui a última pergunta que chegou, do Everton. Qual o prazo que a Elos tem para efetivar o leilão? Eu acho que ele está se referindo, não sei se é o leilão do imóvel do Sertão, efetivamente. Este prazo não poderá depreciar o... Você pulou uma pergunta, Vivian. Do Luiz Mendes. Luiz Mendes, não aparece aqui para mim, a do Luiz Mendes. Por favor, posso pode ler aqui, ler, então, Jonas. já que eu vou responder. Tá. Luiz Mendes perguntou, num cenário hipotético, caso a pandemia se estenda até o final do ano e rentabilidade do plano igual a zero negativo, vocês estão realizando alguma simulação para ver qual impacto seria sentido no plano BD? Olha, esse tipo de simulação assim prévia a gente não faz, tá, Luiz? O que a gente faz depois de junho, a gente vai fazer uma avaliação atuarial parcial, com base em junho, e a gente vai ter uma ideia do resultado no ano. Provavelmente pegando esse período de rentabilidade baixa do primeiro semestre. Mas, claro, também a gente não pode afirmar que o comportamento vai ser esse até junho e nem até o final do ano. Então, a gente teria que esperar mesmo ter os resultados até pelo menos junho, para a gente já ter uma ideia ali até outubro, quanto estaria no meio do ano, e depois só no final do ano mesmo. Oi, Jonas. Eu acho que no período que eu caí, algumas perguntas não foram registradas. O Rogério disse que tem uma pergunta no chat também. Tu podes ler essa pergunta, Rogério? Posso. São duas perguntas bem similares, tá? Do Everton. Qual o prazo que a Elos tem para efetivar o leilão? Este prazo não poderá depreciar o valor do imóvel? E a outra do chat é do Carlos. Vender o imóvel do Sertão seria um negócio melhor do que ficar com este imóvel? Teria recursos jurídicos para evitarmos a obrigação da venda dos imóveis? Se temos 12 anos para vender os imóveis, por que a Elos já está providenciando a venda nesse primeiro momento? Então vamos lá, do Everton. A efetivação do leilão. Então o leilão está em aberto. Todas as informações sobre o imóvel podem ser obtidas no site lá da Zuckerman Leilões. E ele vai ficar em aberto até o dia 27 de maio. No dia 27 encerra-se o leilão e o fechamento. Então, no dia 27 faça as propostas
baseados no preço mínimo de 56 milhões de reais, e a oferta com o melhor preço é o vencedor do leilão. E depois, em 2, 3 dias úteis, esse recurso já é revertido para a conta da Fundação Elos, se, claro, obtiver êxito no leilão. Então, o leilão fica no ar até o dia 27 de maio. E respondendo do Carlos, né, recursos, alguma ação jurídica. Bom, isso daqui a gente está avaliando, eu vou dar minha opinião, está em linha com uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a 4661, que dá as diretrizes para investimentos de entidade de previdência complementar fechada. Do que a gente acompanha, uma ação jurídica não teria êxito. A ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência, está fazendo um esforço junto à Previc, que é o regulador do nosso sistema, para uma revisão na norma, especificamente dos imóveis, para evitar essas vendas. Até a presente, isso não está tendo nenhum êxito, né? Também as conversas são muito preliminares, mas não há muita, do que eu ouço, não há muita disposição do regulador em flexibilizar esse item da venda obrigatória dos imóveis. E aí ele pergunta se tem 12 anos para vender, por que ela já está vendendo agora? Bom, o único que está à venda é o Sertão. Tanto a sede quanto o século XXI ainda não. Por que o Sertão? O Sertão ele é um caso mais delicado. Por quê? Porque ele tem um imóvel de 500 mil metros quadrados e a maior parcela daquele imóvel é área verde, área de preservação, uma mata, bem dizer, uma mata virgem, e todo o entorno do Sertão está sendo ocupado via residências e, em alguns casos, por indústria. Então, a gente tem lá no fundo Pedra Branca, nós temos na frente Petri, vários conjuntos residenciais que já saíram e foram vendidos 100%. Cada vez que passa o tempo dessa decisão em que fazer com o Sertão, mais delicada fica a situação. Imagina que amanhã vem um órgão ambiental e fala que 50% daquela área é uma área permanente de uma APP. O prejuízo é muito maior. Então, a Elos está tomando todo o cuidado de não tomar uma decisão assodada. O leilão, ele é uma possibilidade. Se o leilão não estiver êxito, uma outra possibilidade que também nós estamos trabalhando em paralelo é empreender naquele terreno, porque a Elos também já fez estudos de viabilidade. Então, a Elos já fez, antes do leilão, a gente já fez lá, estudo ambiental, estudo de vocação. O estudo de vocação indicou naquela área residencial, comercial e, em último caso, logístico. E o outro estudo feito é com base nessas 3 tipologias de residencial, comercial e logístico, qual seria o retorno financeiro viabilizando aquele empreendimento. Em nenhum dos 3 cenários a gente consegue chegar a 56 milhões de reais. A gente chega próximo disso nos próximos, sei lá, 10 anos à frente. Então, a gente tem uma série de estudos que foram realizados ao longo de 2018 e 2019 que indica que quanto mais tempo a Elos demorar para tomar uma decisão, mais crítico fica a situação. Lembrando que se aquilo ali virar uma área de APP, o prejuízo é maior, porque aí sim a gente não vai ter uma área para empreender. Então, a gente tem 2 frentes de trabalho. Uma é o leilão, e, em paralelo, tem interessados em parceria para poder viabilizar um empreendimento naquela região, obedecendo, claro, ou ele é comercial, ou ele é residencial, ou em último caso, logístico. Então, é isso que, rapidamente, passando para responder essa dúvida do seu Carlos e dos demais participantes em relação a essa venda. Assim, não é um ato
a Elos quer se desfazer a qualquer preço, não. É um cenário que já foi feito lá atrás, estudos, e a gente está preocupado com as ações que possam ser tomadas daqui para frente, tanto que já tenham um indicativo lá da preço do município de São José, que ele quer uma área daquele imóvel para fazer um parque público, uma praça. Então, a gente tá trabalhando junto ao município, a gente vai ceder uma área que já é uma área que é prevista, se for viabilizado o empreendimento, que tem que destinar uma área para o município. Então, o que é destinado ao município, de repente a gente atende isso à questão da prefeitura, que com um decreto eles querem tomar, de repente pode até pegar a área que é filé do imóvel. Então, é uma série de pontos que a gente está se preocupando para não trazer prejuízo aos participantes, aos planos de benefício. Rafael, se você quiser complementar, fica à vontade. Eu acho que, exato. Uma coisinha, Rafael, nos imóveis aí, só lembrando que esses assuntos dos imóveis, além de ser apreciado pelo Comitê de Investimento, esse assunto passa também pelo Conselho Deliberativo, onde nós temos, nas duas instâncias, nós temos representantes eleitos que podem opinar e dar o seu voto nesses casos dos imóveis. Ok. Eu acho que do imóvel eu complementaria a fala do Rogério e resumiria também. Primeiro, a Elos não quer ficar com o imóvel ali para ser a última a pagar a luz, né? Então, como o Rogério colocou, a prefeitura ela tem interesse numa parte do imóvel para fazer área social. Não tem nada contra a área social, mas isso aí é recurso do participante, a gente tem que otimizar essa área. Existe, sim, uma área verde bem extensa, e quando você vê uma imagem aérea do terreno, a gente vê que a Elos ali está... o terreno, o entorno do terreno já está bem desenvolvido, inclusive com a Pedra Branca na fronteira ali com Palhoça atrás do terreno, e a gente está com uma área verde ali que chama atenção. Então, o primeiro ponto de por que a gente está fazendo agora, né, e o Rogério já colocou, mas estou ressaltando, é esse. A gente não quer ser o último a pagar a luz, porque a gente pode ter que pagar uma conta aí que não era para ser só da Elos, né? Proteção da área, não tenho nada contra a proteção, pelo contrário, mas a gente tem que monetizar esse recurso dentro do princípio da sustentabilidade. Outro ponto é se a gente tem 12 anos para vender os imóveis, né? Por que a gente está fazendo nesse momento? Primeiro, já se passaram 2, para você ver como o tempo, enfim, já foram 2 anos, então agora a gente tem 10. E pelo que a gente já fez contato com diversos empreendedores e incorporadoras, a gente veio estudando esse imóvel desde 2017, o Rogério colocou alguns estudos que a gente já fez. Entre a gente tomar a decisão de empreender sobre esse imóvel e começar a ter algum retorno, um financeiro entrando, é mais ou menos 5 anos, tá? É um terreno de 50 hectares. Então, se a gente está tomando decisões antes de chegar nesse prazo final da resolução, justamente para ter tempo de avaliar, de entrar no momento bom de mercado, de tomar decisões com calma, não deixar para uma próxima gestão um problema para ser resolvido de última hora. Então, foi nesse sentido, tá? Eu acho que o Rogério já apontou esses pontos. Da minha parte também é isso. Vivian. Bom, para mim aqui não aparece mais nenhuma pergunta, acredito que não tenha chego mais nenhuma. Se alguém recebeu pelo WhatsApp também, a equipe de atendimento não repassou nada até o momento. Tá? Então, a gente agradece a participação de todos neste webinar. A gente chegou a ter até 70 participantes acompanhando ao vivo em determinados momentos, né? E lembro de novo que essa transmissão está sendo gravada e será disponibilizada na íntegra no nosso canal do YouTube. Além disso, os conteúdos das apresentações feitas pelo gerente de seguridade, Jonas, e pelo gerente de investimento, Rogério, também estão disponíveis no nosso site, tá? O PDF das apresentações. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato com a gente pelos nossos canais de atendimento. Seria isso, até a próxima, e a gente se encontra aí nos próximos webinars. Tchau, Obrigada. gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Tchau, obrigado a todos. Obrigado a todos. Aí. Bom dia a todos.